Fala galera, tudo bem? Eu estou aqui na cidade de Como, na Lombardia, bem pertinho já da Suíça, da parte italiana, né, da Suíça, também conhecida como Svizzera italiana. Realmente está bem pertinho, eu coloquei na tela para vocês, mais ou menos um print aí do Maps. Bem, eu vim para cá para Como para fazer um trabalho, né? E estou hospedado num apartamento que pertence a uma família de amigos, né? E isso é muito comum aqui na Itália, que toda família italiana tenha ali algum imóvel que está vazio ou que está desocupado, ou porque às vezes herdou de algum avô, avó, ou pertenceu a alguém e essa pessoa se mudou e deixou, né, ali dentro do núcleo ali familiar, que é muito comum, cara. E assim, vocês podem se perguntar, pelo menos eu me pergunto, né? Poxa vida, esse imóvel, né, poderia estar alugado para uma família, porque apesar de ser bem no centro assim, da cidade, né, ao lado de uma linha de trem, então tem barulho, tem igreja, de frente com a entrada ali da cidade antiga, né? Mas é uma casa que, meu, uma família viveria aqui tranquilamente. Imagina, você está no Brasil, decide vir para a Itália e encontra uma casinha assim, um apartamentinho simples, não tem nada demais. Mas imagina, né? Você poder já morar assim num lugar desses. E eu queria explicar para vocês no vídeo de hoje por que eles não alugam, né? Por que eles preferem manter o apartamento vazio e de repente esperar a alta temporada, né, para alugar? Bem, meu nome é Renan Ferraz e esse aqui é o canal Via Sincera. Bem, primeira coisa, deixa eu mostrar para vocês o apartamento. Primeiro mostrar para vocês a localização, exatamente, ó, bem no centro da cidade mesmo. Essa aqui é a entrada da cidade antiga e tá tendo uma feira aqui de roupas, de coisas, né? Essa aqui é a linha do trem que eu falei. Ó. E para cá, se você subir aqui, ó, direto, essa rua aqui, você sai lá na Suíça. O apartamento é esse, bem simples. Ali na mesa tá a gambiarra que eu estava usando como tripé, porque eu esqueci meu tripé. Tem tudo que você precisa. É uma cozinha. Aqui, a mesa tem até um carrinho de bebê ali, ó. Esse aqui é um sofá improvisado, um sofá-cama, a estante com a TV. Ó, aqui um banheiro, também simples, mas completo. Tem até uma máquina de lavar ali. Aqui tem um berço, as camas, ó. Quartos também completinho. Ou seja, se você tem uma família pequena, é um casal ou um casal com filho, um apartamentinho desses para você está, meu, de bom tamanho, né? E o italiano prefere manter um apartamento desses aqui tão bem localizado, apesar do barulho, vazio? Simples. Como é uma cidade super turística, como vocês sabem, Como é conhecido pelo Lago de Como, né? Então, para eles, compensa mais manter esse apartamento vazio e evitar problemas do tipo inadimplência. Sabe que aqui na Itália existe um mito, né, de que o proprietário de uma casa, se ele aluga a casa para um casal e esse casal tem filhos, e eles decidem não pagar mais o aluguel, eles não conseguem, o proprietário da casa não consegue reaver a casa. É como se essas pessoas fossem protegidas pela lei. A lei exatamente não diz isso, não é bem assim. O problema é a morosidade da justiça italiana. Então, e quando tem crianças no meio, digamos que o equivalente ali ao nosso serviço social entra no meio, para proteger a criança, enfim, para entender a situação psicossocial, né? E isso tudo faz com que demore muito para que de fato o proprietário de uma casa possa reaver a sua casa, né? Ele consegue, ultimamente, às vezes sai alguma notícia, né, na TV sobre gente que conseguiu recuperar, chega aqui o proprietário da casa com a força policial e consegue reaver a casa. Mas até esse ponto demora, pode demorar muito,
pode demorar meses. E tem sim casos de gente que demorou até mais de ano, entende? Então, isso faz com que o italiano médio, a família italiana, ela tenha receio de alugar a casa, ali um bem, né, da família para um casal, assim do tipo, pessoas desse jeito, e se encontrarem nessa situação onde elas não podem reaver a casa, assim, que era para ser uma entrada ali de dinheiro, né, para ajudar no orçamento familiar, e acaba virando um problema. Infelizmente, tem muita gente que se aproveita dessa morosidade da lei italiana, e isso faz com que cada vez menos as pessoas queiram alugar a casa. A quantidade de pessoas que têm casas vazias pela Itália e elas preferem manter essas casas vazias do que alugar, nossa, vocês não fazem ideia. Muitas vezes você vai pagar 500 euros realmente num quarto em Como, por exemplo, né, para alugar. Mas tem casas à venda em Como por 150 mil euros, por exemplo, que talvez se você converter em reais parece, né, é um monte de dinheiro, mas se você olhar para a realidade brasileira, não é tão caro assim. E aí, como sendo uma cidade turística, eles deixam o apartamento fechado e quando chega a alta temporada, que é agora, dá uma limpada ali no apartamento, organiza as coisas e, coloca para alugar. Coloca como B&B, né, Bed and Breakfast, coloca como Airbnb, sabe? Aí coloca no Booking, enfim. E como o apartamento é simples, ele vai custar menos do que outros lugares. E, quando você vai no Instagram e vê lá que a pessoa tem Como, passeando no lago de Como, ninguém quer saber onde você está hospedado, a não ser que você mostre, mas ninguém quer saber. Então, essas famílias preferem manter esses apartamentos assim, porque chega a alta temporada, eles alugam, né, por um período curto, ganham muito mais dinheiro, uma estadia em Como, assim, simples, pode tranquilamente passar de 100 euros ao dia. Então imagina que em uma semana eles fizeram o que eles talvez ganhariam em um mês alugando, né? Outra coisa, é ao lado de uma linha de trem. O trem passa realmente aqui do lado. E na hora que o trem passa, a casa toda dá uma tremida. Para uma pessoa que está iniciando ali no país, ou alguém que veio de uma situação muito difícil, a pessoa aguenta esse tipo de perrengue numa boa. Alguém que já está aqui há algum tempo, que já tem um nível assim, um nível médio de vida, não quer passar por isso, quer morar num lugar tranquilo, silencioso. Então a casa acaba tendo menos oferta e aí você tem que abaixar o preço e aí você atrai pessoas que podem se tornar um problema no futuro, entende? Então é por isso que, infelizmente, tantas pessoas têm dificuldade para conseguir casa na Itália, sobretudo a primeira casa. Eu tenho um vídeo aqui explicando qual estratégia eu usei, né, para alugar uma casa, o que eu fiz. Eu tenho um vídeo explicando tudo isso, passo a passo, né. Recomendo aí para quem está vindo para a Itália e não sabe o que fazer. Talvez está indo também para um outro país europeu e pode usar ali mais ou menos a mesma tática. Se esse vídeo foi útil para você, se tem informações aí relevantes que possam te ajudar, ou você conhece alguém que pode ser ajudado por essas informações, peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário, se aparecer o botãozinho hypar, cara, dê um hype aí, não custa nada, realmente não custa nada, e eu vou ficar feliz que essas informações que eu tenho aqui concentrado nesses últimos 5 anos de vida na Itália, possa te ajudar e de repente ajudar mais pessoas. E assim a comunidade cresce. Beleza? Valeu!